Vamos lá. Mais uma vez, repetindo só para o vídeo. Jeremias, capítulo 1 e Isaías, capítulo 6. Deixa os dois textos preparadinhos aí para nós lermos. No caso de Isaías, nós vamos ler a partir do 4, de Jeremias, perdão. Jeremias, capítulo 1, verso 4. Cadê a nossa mestra do Data Show? Aí, eu vou ler na minha versão antiga aqui, então vocês vão ter que me perdoar, amém? Diz o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, disse o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras em sua boca. Amém? Amém. Agora vamos para Isaías, capítulo 6. Esse aqui eu vou acompanhar com vocês. Eu vou ler a partir do 5. Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Estamos no capítulo 5, Lari. Lari. Isaías 6, versículo 5. Aê! Vamos lá? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi purificado o teu pecado. Amém? Amém. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só até aqui. Curva a sua cabeça para fazer mais uma oração. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai eterno, Pai bendito, mais uma vez, ó Pai, não importa o que eu escreva, o que eu esboce, a palavra é sua, Jesus. A palavra é do Senhor, e é o Senhor, ó Pai, que tem aquilo que a igreja precisa. Me usa, Jesus, como um canal de bênção. Me usa, Senhor, como alguém que tem sensibilidade e ouvido aberto ao Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, para que Ele fale aos irmãos, para que Ele toque o coração dos irmãos, para que Ele mude a mente, o coração e transforme a cada um dos irmãos de acordo com a sua palavra. Porque, Jesus, Tu está neste lugar, mas Tu precisa se manifestar através de mim. Então me usa, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aí? Amém? Agora, eu não sou tão escuro quanto o Enoque, mas é bom me ver, né? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre dois personagens que é muito frequente no Antigo Testamento. E esses dois personagens
são os profetas e o povo de Israel. E esses dois personagens, eles sempre viviam quase que num antagonismo. Mas o que Deus tinha com o povo e o que Deus tinha com os profetas era algo muito importante, muito interessante. E eu quero destrinchar isso com vocês hoje. Então, nessa palavra que nós lemos, nós vimos como que iniciou o chamado de dois profetas. O profeta Isaías e o profeta Jeremias, que são profetas que a Bíblia fala de profetas maiores, profetas que falaram de Jesus Cristo. E esses dois profetas, eles têm um chamado muito similar, muito parecido. Se você ler o texto, é como se estivesse falando da mesma pessoa. Parece que nós estamos lendo o Evangelho como de Lucas ou de Mateus, que está contando a mesma história, só que de uma ótica diferente. Mas nesse caso aqui, são dois homens com dois chamados diferentes. E já já nós vamos entrar nos elementos que faz eles parecidos. Mas antes, eu queria falar com você um pouquinho sobre o povo e os profetas. Qual que era a relação do povo e os profetas? Se nós pegarmos todos os profetas da Bíblia, no Velho Testamento, para que Deus levantou aqueles homens? Por que Deus chamou aqueles homens? O que Deus queria com eles? Por que Deus enviou esses homens para o povo? Eu vou ler aqui e nós vamos passar por todos. Quem está comigo diz amém? Amém. Então você vai me acompanhando aqui e vá aprendendo. Vamos começar pelo profeta Isaías. Profetizou em Judá, anunciou juízo contra o pecado, apontou para a vinda do Messias e a restauração futura de Israel. Profeta Jeremias, chamado profeta chorão, alertou Judá sobre a destruição iminente por causa da idolatria e viveu o cativeiro babilônico. Profeta Ezequiel profetizou no asilo, trouxe visões simbólicas, advertiu sobre o pecado e falou sobre a futura restauração espiritual. Comecem a observar que as coisas são parecidas. Eu vou continuar lendo. Profeta Daniel, no exílio bíblico, viveu na corte real, suas histórias mostraram fidelidade a Deus e as suas visões apontam para os reinos futuros e o plano divino. Profeta Oséias usou seu casamento difícil como metáfora para mostrar o amor fiel de Deus para Israel, apesar da infidelidade do povo. Profeta Joel profetizou sobre o dia do Senhor e chamou o povo ao arrependimento após uma praga de gafanhotos. Profeta Amós, um boiadeiro usado por Deus para denunciar as injustiças sociais e a corrupção em Israel. Obadias condenou Edom por sua arrogância e violência contra Judá. Profeta Jonas, enviado a Nínive, tentou fugir após ser engolido por um peixe, pregou e viu o povo se arrepender, mostrando a misericórdia de Deus. Profeta Miqueias denunciou injustiça e idolatria, anunciou o nascimento do Messias em Belém. Profeta Naum profetizou a destruição de Nínive como juiz de Deus pela maldade. Profeta Abacuque dialogou com Deus perguntando por que o mal prospera. Aprendeu a confiar mesmo sem entender. Vocês estão aqui comigo ainda? Amém. Vamos lá que está terminando. Profeta Ageu incentivou o povo a reconstruir o templo após o retorno do exílio. Profeta Zacarias trouxe visões sobre a restauração e o Messias e o futuro de Israel. E por último, o profeta Malaquias corrigiu a frieza espiritual e anunciou a vinda do mensageiro que preparará o caminho do Senhor. Por que eu li todas essas façanhas dos profetas? Porque se nós observarmos, apesar dos profetas serem usados para diversos fins por Deus, tem algo que é padrão, que é Deus levantando profetas para trazer correção ao povo de Israel.
Deus amava o povo de Israel de uma maneira especial. Foi o povo a qual Deus fez aliança com Abraão. Mas você vê pelo Velho Testamento inteiro que Deus precisa corrigir o povo de Israel. E Ele faz o quê? Ele levanta profetas. Ele levanta homens que ouviam o que Deus queria, que eram santificados por Deus, que foi o que nós lemos, para poder falar ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo que estava sempre entrando em problemas de ordem pecaminosa. Estava sempre pecando contra Deus. E Deus ele não só levantava profetas, mas Deus ele permitia que Israel perdesse guerras. Deus ele permitia que Israel fosse invadido, fosse destruído. Deus ele permitia que Israel fosse escravizado, sofresse. Tudo por causa de desobediência e iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado que não há arrependimento. Deus, misericordioso que é, sempre esteve pronto para perdoar, mas o povo, ele sempre voltava aos mesmos erros. E ficou esse ciclo por anos e anos e anos e anos, até que chega Jesus. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Espera um pouquinho que você já vai entender. Agora nós vamos voltar para o profeta Jeremias e o profeta Isaías. E nós vemos uma semelhança entre os dois, que é a forma como eles foram levantados. Se nós lermos a palavra de Deus, se nós lermos com atenção, nós vamos ver que antes deles serem levantados, a primeira coisa é que eles se sentiam incapazes. E eles vão diante de Deus como alguém que não tem capacidade de fazer o que Deus pede. Só que em seguida, antes de Deus capacitar, Deus ele faz uma coisa que é muito, muito importante para os nossos dias, que vale para nós, que é o processo de santificação. Pode ver que o povo é exortado por Deus o tempo todo por causa do pecado. E quando Deus vai levantar um profeta, o que ele faz primeiro é santificar. Olha essa relação. O povo sofre por causa do pecado, Deus fala por causa do pecado, e o profeta ele vem, e antes de ele vir, ele é santificado. E eu quero dizer para você hoje, já entrando na mensagem agora, que nós podemos nos colocar em um desses dois lugares. Às vezes, vai ter momentos da nossa vida, períodos da nossa vida, da nossa estrada, da nossa caminhada cristã, que nós vamos estar parecidos com o povo. E vai ter momentos da nossa vida que nós vamos estar parecidos com um profeta. O povo, ele precisa de correção. O povo precisa ser exortado. E muitas das vezes nós precisamos ser exortados. Nós precisamos de correção. Muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar de profeta, queremos nos levantar, ser enviado, mas nós precisamos passar pelo processo ainda de santificação. E às vezes nós vamos ter que nos colocar no lugar de povo, para ouvir o que Deus quer de nós. E essa pergunta, ela vai ecoar até nós morrermos. Mas, às vezes, nós estamos vivendo uma vida que nós não percebemos que estamos em pecado, que nós não percebemos que o nosso comportamento está ruim diante de Deus, que o nosso comportamento está complicado, e às vezes precisa Deus levantar alguém para falar ao nosso coração. A grande questão é, em alguns momentos o povo de Israel, ele não ouvia o que os profetas tinham para dizer. Mas em muitos momentos, o povo de Israel se arrependia e ouvia. E que tipo de povo somos nós? O povo que ouve e se arrepende? Ou o povo que ouve e ignora? E veja que para você poder ser levantado como um profeta, você vai ter que passar pelo processo de santificação. E eu olhando para cada um de vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus tem chamado para cada um de vocês. Amém.
chamado de profeta. Amém? Chamado de grandes homens e mulheres de Deus. Mas e você? Qual o lugar que você se coloca hoje? Qual é o lugar que você está hoje? Você se coloca no lugar de povo que ouve a mensagem de exortação e precisa de arrependimento? Ou você se coloca no lugar de profeta? E você vê no texto que para você ser levantado como profeta, o padrão é você reconhecer a sua própria desgraça. É você reconhecer o mal que há em você. E nós, como cristãos, nós não temos escolha. Se você acha que você tem escolha para você fugir do chamado de Deus, lê do engano. Isaías, Jeremias, foram homens que foram escolhidos no ventre da sua mãe. Foram homens que foram escolhidos por Deus no meio de um povo pecaminoso, no meio de uma congregação já destruída. Muitos de nós nem acreditamos que somos profetas, mas Deus tem um chamado para você. Mas Deus quer te levantar como profeta. Em que momento que você está? Que momento que você está? Será que você tem ouvido a exortação, a correção dos profetas de Deus para você? Será que você tem ouvido o que o Senhor tem falado ao seu coração através dos profetas? Será que hoje você está na cadeira, no lugar de povo? Ou será que hoje você está ignorando o chamado de Deus e Deus está querendo te chamar para você passar por um processo de santificação? Nós vivemos, na semana passada, a conferência Novo Tempo. Quem estava aqui? Amém. Na conferência nós observamos algumas coisas. Os pregadores que vieram, eles falaram que nós vamos viver um tempo de vitória. Eles falaram que a gente vai viver um tempo de abundância, um tempo bom, um tempo maravilhoso. O que vocês acham? Sim ou não? Ele está muito fraco. Sim ou não? Não. Mas que estranho. O tema da conferência era novo tempo. Aí o pregador fala que a gente vai viver um novo tempo? Que negócio é esse? Como assim? O que Deus quer nos ensinar com isso? O que foi que Deus veio falar nesse dia, nesses dias, nessas mensagens? O que nós não prestamos atenção? Se você não entendeu, eu vou tentar te ajudar. Na conferência Novo Tempo, o Senhor falou para nós que esse deserto que nós enfrentamos, que nós passamos, ele é necessário para nos forjar. O que quer dizer que nós, como igreja, nós estamos no lugar de profeta? Não. Isso quer dizer que nós estamos no lugar de povo. E que Deus enviou o profeta para nos corrigir. E talvez, quando nós inventamos esse tema, né, Vini? A gente estava muito animado para ouvir Deus falar: agora o negócio vai andar, agora vai destravar, agora nós vamos romper, que maravilha! Mas às vezes o que Deus tem para o seu povo é outra coisa. Alex, se você quiser deixar o fundinho, fica à vontade. Vai. E se Deus tem outras coisas, as nossas expectativas elas têm que estar alinhadas com Deus. E o que Deus quer conosco? O que Deus quer com a gente? O que Deus quer comigo e com você? Deus ele quer que nós passemos por um processo de santificação, para nós sermos levantados como um profeta. E se eu disser para você que você é um profeta, e se eu disser para você que você carrega algo de Deus para esse mundo, para essa geração, você crê nisso? Amém. Então eu estou vendo ali a Val escondidinha no meio. Val, você é profeta. Você sabia disso? A Larissa ali que fica passando os slides. Larissa, você é profeta. A grande pergunta é: por que você não foi levantado como profeta ainda? Porque às vezes nós temos que tomar uma posição como Isaías, de dizer que está à disposição de Deus. Porque às vezes nós temos que reconhecer o nosso tamanho e pedir para Deus nos purificar. Não existe profeta que passa pelo processo
de ser profeta sem antes ser purificado, sem antes aprender com Deus a santidade. E talvez o que falta para a nossa congregação nesse tempo seja uma santificação. E você acha que você é santo quando você não pratica certos tipos de pecados que a gente considera pecados capitais ou pecados mortais. Eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu não faço coisas perversas, mas às vezes tem pecados que está no nosso meio que o Senhor quer que a gente se arrependa. São comportamentos, são formas de agir, são maneiras de se portar que nós, como povo de Deus, o Senhor não está se agradando. E o Senhor está tentando nos forjar como igreja, nos preparar como igreja para um verdadeiro novo tempo. E às vezes esse novo tempo não tem nada a ver com o que a gente imagina. Porque às vezes nós imaginamos um caminho e o Senhor imagina o outro. O povo de Israel, ele estava sem um rei. Aí o povo ficou: dá-nos um rei, Senhor. Todas as nações têm um rei. Dá um rei para a gente, dá um rei, pelo amor de Deus. Levantou-se Saul. O que Saul fez? Desobedeceu a Deus. Deus tinha um plano B, que era Davi. Mas vieram outros reis sobre a nação de Israel, que destruíram, que não obedeceram, que levaram a nação à ruína. Como seria se talvez eles não tivessem pedido um rei e deixado Deus governar através de seus profetas e juízes? Como seria a nação de Israel? Talvez fosse diferente. Às vezes nós imaginamos um modelo de igreja, nós imaginamos uma forma de pensar, de agir, e Deus imagina outro. O grande ponto é, Deus ele tem um plano, que é levantar eu e você como profeta. E nós não podemos ser como Jonas, fujão. Nós não vamos poder ser como outros profetas que se colocaram num lugar de incapacidade. Porque você reconhecer que você não tem capacidade de fazer algumas coisas, tudo bem. Mas você vê que em seguida, tanto com Jeremias quanto com Isaías, Deus ele vem, purifica e capacita. E você pode ver que nos dois casos o Senhor toca na boca, o Senhor enche de palavras, ou seja, o Senhor capacita. O Senhor ele quer trazer capacitação para nós. O Senhor ele quer te capacitar. Ele quer te levantar como um profeta para essa geração, para esse tempo, para essa nação. Mas muitos de nós estão se escondendo. Você acha que Deus não está vendo você no seu barquinho indo para Tarsis? Você acha que Deus não está vendo você pegando o seu barquinho e indo para a direção contrária ao seu chamado? Deus vai te pegar. Não importa para onde você vá. Não importa o lugar que você tome. Se você tem um chamado, o Senhor vai te encontrar. E melhor que nós vivamos um deserto, um momento complicado, onde Jonas viveu na baleia até ter consciência que precisava ouvir a voz de Deus, é nós nos colocarmos como Isaías, que disse: eis-me aqui, Senhor. É nós nos colocarmos como Jeremias, que reconheceu a sua falha, mas a partir do momento que Deus o enviou, ele foi. E a Bíblia diz que Deus era com ele, e a Bíblia diz que Deus ia livrar ele do mal, e a Bíblia diz que Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus colocou as palavras na boca dele. Então, se você tem medo de alguma coisa, se você se sente incapaz de alguma coisa, o Senhor Jesus tem poder para te capacitar. O Senhor Jesus tem poder para te encher do Espírito Santo. Eis que virá um depois de mim, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há uma interpretação do que significa esse fogo, mas muitos deixam a entender que esse fogo é um fogo talvez de purificação. Em outras interpretações, é para aqueles que rejeitarem, mas a grande questão aqui é: o profeta João Batista,
já no Novo Testamento, ele fala que virá um que vai nos encher e nos capacitar. Glória a Deus. E ele já veio, ele é Jesus Cristo. O mesmo Espírito de Deus, nessa época que atuava, mas não da mesma maneira, hoje Jesus Cristo deixa ele para nós, para nos encher de capacidade. E hoje o Senhor quer te levantar como um profeta. Amém? Vamos nos colocar na nossa cadeirinha de povo, deixar o nosso orgulho de lado, receber a exortação de Deus, ouvir aos profetas, para que Deus possa nos purificar, nos santificar e nos levantar como profeta. Quando o Senhor nos levanta, as coisas fluem nas nossas vidas, as coisas se encaixam. Muitas das vezes nós não entendemos por que as coisas não se encaixam, porque nós estamos igual Jonas, fugindo. E assim como Deus levantou esses profetas, Deus vai levantar diversos de vocês. Amém? Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Esta igreja, ela não é só 4 paredes. Apesar de nós amarmos ver ela bonitinha, quem gostou da reforma diz amém. Amém. Tá mais bonitinho, não tá? Ó, tá mais legalzinho. Pode ser que nesse novo tempo Deus nos chame para passar muito menos tempo aqui. Pode ser que nesse novo tempo o Senhor Jesus nos chame de fato para profetizar, para poder entregar o que Ele tem para outras pessoas lá fora. Então, se coloque na cadeira do arrependimento agora. Se coloque no lugar do arrependimento. Se coloque no lugar de alguém que precisa passar pelo processo de santificação. Se você ama o Senhor, se você ama o chamado do Senhor, se você ama o que Deus tem para fazer por você, se coloque no lugar do arrependimento agora. Porque se você vê o chamado de Deus para o povo, na grande maioria das vezes, é para o arrependimento. Glória a Deus. Eu não sei que tipo de corrupção que você tem. Eu sei as minhas. Eu sei os meus pecados, os meus deslizes. Porque nenhum de nós estamos isentos. O chamado de arrependimento, ele é para mim também. Mas você também tem um chamado do arrependimento. Não adianta nós acharmos que nós estamos 100%. O que Paulo fala sobre isso? Quando eu penso que estou forte, quando eu penso que eu estou fraco, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é aí que o Senhor tem oportunidade para nos santificar. Amém? Então eu quero que você comece a refletir, eu quero que você comece a pensar, eu quero que você comece a ir no lugar onde você precisa se colocar como povo de Deus e se arrepender do seu mau caminho. E você se colocar no lugar onde deixa que Deus te levante. Tem muitos aqui que o Senhor Jesus conta com você para a obra dele. É claro que se você não vier, ele vai levantar outro. Mas você, desde o ventre da sua mãe, desde o tempo que você chegou aqui, o Senhor te vê como um profeta. Tem irmãos aqui, e eu sou suspeito para falar que eu sei de alguns, que já quase morreram várias vezes. Não é não, Carlos? Por que será que Deus não permitiu? Deus ele tem chamado de profeta. Amém? Tem muitos de nós aqui que viviam uma vida totalmente aquém das coisas. E de alguma maneira Deus te encontrou e te chamou. Por quê? Porque Deus tem chamado de profeta. Mas às vezes nós queremos correr, queremos deixar de lado, mas